Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje vai ser mais uma sessão de estudos, atendendo a pedidos aí, muita gente pediu para eu trazer outra sessão de estudo, que parece que vocês gostaram bastante da última que eu trouxe mostrando como que eu usava o Anki para estudar. No vídeo hoje eu vou mostrar como eu estudo anatomia no Anki. No vídeo passado eu mostrei como eu estudava bioquímica, né, que eram mais cartões escritos e alguns esqueminhas que eu fazia, e no caso de anatomia eu estudo muito por imagem, né? Principalmente para a prática de anatomia eu estudo ou por imagem de cadáver ou por imagem de atlas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso no Anki no vídeo de hoje. Bom, a maioria de vocês que acompanham aqui o canal deve saber que eu tô de férias, né? Então vocês devem estar se perguntando por que diabos que eu vou estudar nas férias. Mas igual eu falei no meu vídeo contando sobre o segundo período, inclusive vou deixar passando aqui em cima se você não viu, uma das coisas que eu não fiz do primeiro para o segundo período e que eu vou fazer agora do segundo para o terceiro é revisar a matéria que eu quero dar monitoria. No caso, eu quero dar monitoria de anatomia 2 e eu gostei bastante, né? Eu gosto bastante de anatomia e então eu vou revisar os cartões de anatomia que eu fiz durante o período. Além de revisar os cartões, eu vou deletar os cartões que eu vejo que não são interessantes, né? Eu não vou revisar tudo, até porque, igual eu falei, tem muita coisa que você meio que aprende para a prova, né? Tem muita coisa que os professores falam, porque eles falam conteúdo demais, que não é tão prático assim. Na hora de dar monitoria, por exemplo, que você dá monitoria só da parte prática, não é muito necessário você saber certos tipos de informação. Primeiro, eu vou estar passando todos os cartões da forma mais rápida possível para ver quais eu quero manter e quais eu vou deletar, qual tipo de conteúdo que eu tenho que revisar, qual tipo de conteúdo que está ausente, né? Porque eu comecei a usar o Anki mais intensamente mais para o final do período. Então a primeira matéria do período, que foi tórax, eu não coloquei poucos cartões, né? Eu não fiz da melhor maneira possível. Então provavelmente essa vai ser uma parte que eu vou ter que adicionar mais imagens e mais informação. Vou colocar a tela do computador e vou mostrando, eu passando os cartões, deletando e vendo quais partes eu vou manter ou não. Diferentemente do outro vídeo, né, da minha outra sessão de estudos, na sessão de hoje eu não vou usar o Concepts, porque, como eu falei, eu uso imagens e eu uso elas de um jeito diferente. Eu vou mostrar para vocês como eu faço as imagens nos baralhos de anatomia mais atuais, né, como que eu tô preferindo fazer as imagens. Então eu vou usar o Paint, né, porque no Paint eu consigo colar as imagens e já escrever diretamente nas imagens. E além disso, eu vou mostrar depois na hora que eu for fazer cartões novos. Por exemplo, se você tiver uma imagem de atlas, você consegue usar a borrachinha para apagar um texto de uma imagem. E aí você consegue adicionar a imagem sem o gabarito. Eu vou mostrar, mas eu apago todos os nomes e aí depois embaixo eu colo a imagem com os nomes aparecendo. E aí eu tento responder todos os nomes no Paint mesmo. Eu vou mostrar para vocês direitinho como eu faço isso para não ficar confuso. Além do Paint, eu vou usar o cronômetro aqui no Google. Pode ser qualquer cronômetro. Eu uso esse aqui porque ele é mais bonitinho, mas não faz muita diferença. E como eu falei para vocês no vídeo sobre o Notion, eu tô usando uma técnica adaptada do Pomodoro, né? Não é o Pomodoro em si. Eu coloco o cronômetro aqui e ao invés dele contar regressivamente, né? Por exemplo, 25 minutos, que é o tradicional do Pomodoro, ele vai contar progressivamente. Então ele vai mostrando quanto tempo que eu tô estudando. E aí eu vou colocar um mínimo de pelo menos meia hora e um máximo de 1h30. 2 horas, porque eu sei que depois que passa disso eu fico muito cansado e não é o objetivo, né? Eu vou só revisar, então eu vou fazer um estudo mais rapidinho. Então eu vou colocar 1h, 1h30 e aí quando der esse tempo aqui, eu fecho a sessão de estudo sem obrigação, sem nada. A hora que eu achar que eu já tô feliz com o tanto que eu estudei, eu dou pause aqui e gravo lá no Notion, naquela tabelinha que eu mostrei pra vocês, o tempo que eu fiquei estudando, o que eu tava estudando e como que foi, né? Para na próxima sessão de estudo que eu for fazer, eu olhar essa tabela e ter uma noção mais ou menos de quanto tempo eu vou gastar. Com a matéria tem mais dificuldade, com a matéria eu preciso colocar mais tempo. Mas enfim, isso eu vou explicar no vídeo específico de Pomodoro, mas é só para vocês terem uma noção do que eu tô fazendo. Além disso, eu vou usar a minha biblioteca aqui, que é a plataforma de livros digitais da faculdade, né? E vou usar Atlas de Anatomia. Provavelmente vou usar o Moodle, que ele é mais direcionado para a clínica. Se eu achar que tem alguma imagem que faltou ali no Moodle, coisa que eu vou precisar dar na monitoria, eu vou passar para os outros atlas, né? Por exemplo, o Nether e o Prometheus, né? Os três
principais. O Sobota eu não costumo usar muito, eu não gosto muito do estilo do Sobota, eu gosto mais do Moore e do Prometheus. Para essa matéria de abdômen, o Prometheus foi muito bom, ele tinha uns esquemas muito da hora de irrigação, né, do abdômen, que é uma parte bem difícil. Eu gostei bastante, inclusive eu adicionei muitas imagens dele, mas esses são as três referências que eu vou usar depois que eu revisar todos os cartões e ver o que eu preciso ou não preciso adicionar mais. Como sempre, antes de começar, né, depois que você já decidiu o que você vai estudar, já vai no banheiro para não ter que sair no meio da sessão de estudo, já pega o café e a água e aí sim você tá pronto para começar. Vou acelerar o vídeo enquanto eu tô estudando e aí quando eu achar alguma coisa interessante eu dou uma desacelerada no vídeo e falo aqui. Já vou começar parando o vídeo aqui agora. Vocês estão vendo aqui? Lembra que eu falei para vocês que eu estava usando um método diferente no começo do período? Que eu estava pegando a página do Notion, que eu tinha escrito um resumo, e estava colocando só aqui no Anki para eu explicar aquele mapa mental inteiro. Só que isso não foi muito produtivo, porque eu gastava muito tempo para fazer isso e acabava que eu não conseguia revisar todas as matérias. Essa aqui já é a parte de tórax que eu falei. Então essa parte eu vou ter que refazer os cartões. O que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui, separadamente, o que eu preciso, né? O que eu vi que é um conteúdo que eu vou ter que refazer. Que aí depois eu vou olhar lá no livro, né? Vou dar uma lidinha no livro e selecionar o que eu quero colocar aqui no Anki. Aí esse cartão aqui, eu já vou dar delete nele. Os cartões que eu não vou apagar, como esse aqui, eu vou dar o atalho C, que o C é o skip aqui embaixo, ó. Aí o que vai acontecer? Ao invés de eu ter que revisar todos os cartões, e aí isso vai atrapalhar bastante o algoritmo do Anki, né? Porque eu pretendo revisar depois. Quando eu dou o skip, ele só pula o cartão. E aí eu vou pular todos os cartões que eu vou manter, para depois, na hora que eu for revisando, né? Que eu já tiver deletado, né, e colocado todas as matérias que eu vou ter que revisar, eu começar a revisar de verdade, né, e não pular os cartões. Eu esqueci de comentar, como vocês podem ver, as imagens estão todas com o nome apagado, igual eu falei, eu pego essa imagem do Atlas, colo aqui no Paint e aí eu uso a borrachinha para apagar o nome, que a borrachinha é como se estivesse pintando de branco, né? Essa aqui é a imagem original. Vocês podem ver que a imagem original tem todos os nomes, aí eu fui lá e apaguei todos no Paint, copiei essa imagem e coloquei na resposta e a imagem apagada eu coloquei na pergunta. Eu acho assim muito mais prático, porque diferentemente daquele negócio do Notion, que eu revisava tudo de uma vez e ficava muito grande, com anatomia eu percebi que revisar separado, né, fazendo aquele card com um quadradinho em cima do nome, fica muito maior, porque aí vai ficar um número gigante de cards, porque, por exemplo, assim, esse cartão aqui, que é um cartão, iria dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartões, se eu fizesse o quadradinho separado. Isso dá muito trabalho e até desanima você revisar. Então, eu achei que assim é bem melhor, porque aí com o tempo você não precisa nem mais escrever o nome. O que eu faço? Ao invés de eu copiar aqui, colar no Paint e escrever os nomes, né, à mão de cada estrutura dessa, eu vou só na minha cabeça, como se eu estivesse explicando para alguém. Então aí eu pego, copio e aí eu começo a desenhar em cima. Então eu começo a desenhar aqui, aqui é a incisura jugular. Na minha cabeça eu pensando isso. Aqui é o ângulo do externo. Aqui é a linha mediana anterior. E aí eu vou me explicando e aí eu não preciso escrever tudo. E aí faz com que eu revise o conteúdo muito mais rápido e muito mais fácil. E assim você até treina a explicar, por exemplo, se você vai dar monitoria, como é o meu caso, você treina a se explicar. Você está fazendo uma revisão ativa muito boa e você está se acostumando com a imagem, né? Eu achei que essa forma foi a melhor forma que eu encontrei de revisar por imagem. Mas depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso na prática mesmo. Quando eu passar para a parte de pegar a imagem do Atlas, eu vou mostrar para vocês como que eu apago a imagem, como que eu seleciono as imagens e como que eu coloco elas aqui no Anki certinho. Ó, aqui de novo, um outro cartão naquele mesmo estilo. Vou fazer a mesma coisa. Vou escrever o conteúdo dele para eu olhar depois e ver se é relevante ou não. E vou deletar ele.
Vocês podem perceber também que no começo eu fazia poucos cartões teóricos, foi uma coisa que eu mudei depois que eu passei a usar o Anki com mais frequência. Vocês vão ver que mais pra frente, quando chegar na parte de abdômen e pelve, vai ter muito cartão teórico, e esses cartões teóricos eu vou apagar a maioria, porque são coisas que caem mais na prova, assim, e não são tão importantes, assim, de você saber. Eu acho que focar mais na imagem, na identificação de estruturas, é mais importante do que ficar decorando essas coisinhas teóricas. Então, a maioria desses cartões teóricos eu vou deletar. Lembrando, o atalho para deletar um cartão é Ctrl Delete, o atalho para pular o cartão é o C. Aqui é um exemplo de um cartão que eu fiz já mais para frente, que é um esquema da irrigação arterial da parede posterior do abdômen. Como vocês podem ver aqui, é um esqueminha mesmo, para eu lembrar todas as principais artérias que tem na parede posterior do abdômen. Esse esquema aqui feito no próprio Concepts, mas como eu falei, eu uso mais o Paint durante a revisão, porque ele permite que eu venha aqui, dou copiar na imagem e colo lá, porque o Concepts não permite isso, porque tem uma limitação lá, você tem que ter o Concepts pago para poder fazer isso, e eu acho que no Paint é bem mais simples e é de graça, né? Então eu prefiro usar ele. Vocês viram que eu parei aqui para pensar? O que acontece muito é que às vezes eu faço um cartão repetido. Acontece bastante isso por causa que a matéria se repete muito. Então, às vezes eu não vou apagar o cartão aqui, mas na hora que eu estiver revisando, eu vou apagar o cartão. Como eu falei, é muito mais produtivo você apagar um cartão que você acha que você não precisa, se você está tendo essa impressão, e depois fazer ele de novo, se você vê que é necessário, ainda mais quando você está revisando para você, né, para o que você acha que é importante, do que você manter esse cartão ali e ele ficar te consumindo tempo. Então, é muito melhor você ter menos cartões e cartões de maior qualidade do que mais cartões de menor qualidade. Os cartões que eu vou deixar teóricos vão ser principalmente do estilo do cartão anterior. Cartões de aplicações clínicas, cartões de incisões cirúrgicas, porque essa parte vai ser muito importante lá na frente, né? Para o meu uso no dia a dia como médico e para outras matérias que eu vou estudar. Então, esse vai ser o meu foco, vai ser estudar para monitoria e possíveis aplicações clínicas da área de anatomia. Então, quando eu estiver também revisando no MUR, vocês vão ver que eu vou pegar muita aplicação clínica, muita aplicação prática do conteúdo de anatomia, porque agora eu estou estudando mais para o meu conhecimento, né, para o que eu vou usar, né, porque eu acho que é importante para minha formação médica, do que para o que vai cair na prova. Então esse vai ser o meu foco principal aqui. Aqui uma outra observação. Provavelmente esse tipo de cartão aqui eu vou transformar em um esquema depois. Então quando eu estiver revisando isso aqui, eu vou fazer um esqueminha ou no Paint ou no Concepts, tirar o print e substituir esse cartão. Então aí eu vou deletar esse cartão e criar um cartão novo com essa resposta, só que numa forma mais condensada, mais fácil de entender e num esqueminha gráfico, né? De uma forma que eu consigo visualizar. É sempre melhor ter uma coisa que você fez, um esquema gráfico, porque isso representa o seu entendimento, né? Do que um textão corrido assim. Sempre que você conseguir fazer isso, é mais produtivo e melhor para a hora de revisar. Por exemplo, aqui vocês podem ver, é um exemplo de esquema, né? Isso aqui é um esquema, né? Não é desse jeito no cadáver, mas isso aqui te ajuda a lembrar quais são, por exemplo, as artérias que irrigam, as artérias que saem da mesentérica inferior. Que isso aqui depois tem outras artérias, né, que irrigam o abdômen, e isso aqui ajuda bastante a você lembrar. E aí, na hora que você vai identificar no cadáver, também fica mais fácil, porque elas seguem basicamente essa configuração, não desse jeito, mas isso aqui é um esqueminha para representar como eu entendo os ramos da mesentérica inferior.
aqui do mesmo jeito. Como vocês podem ver, o tronco celíaco tem muito ramo, então sem esse esquema aqui fica muito difícil de você ir vendo em texto corrido, sabe? Isso aqui ajuda muito na hora de você lembrar, então ficar desenhando esse tipo de esquema aqui é muito produtivo, e colocar ele no Anki é mais ainda, porque te obriga a tentar lembrar esse esquema inteiro aqui de cabeça. Isso aqui ajuda muito na hora de estudar. Aqui é um exemplo das imagens que eu falei do Prometheus. O Prometheus tem os esqueminhas igual aqueles que eu faço à mão mesmo, só que de uma forma bem simplificada da irrigação, da drenagem venosa, da drenagem linfática e da inervação das diferentes vísceras, né? Então isso aqui ajuda muito. O único complemento que eu faço é que às vezes os professores de Anato 2, né, que é a minha anatomia que eu estou estudando agora, eles cobram algumas artérias, alguns ramos que não tem aqui. Então, isso aqui não é um guia completo, né? Não é uma imagem aprofundada, igual tem nos Atlas. É só um esqueminha para você lembrar os principais ramos. Mas ajuda bastante também saber essa configuração aqui, porque você vai criando uma noção do que pode ser, por exemplo, a resposta numa prova prática ou numa prova teórica. Falei, esse aqui é um outro exemplo de cartão que está muito complexo, com muito texto. Eu vou tentar ao máximo condensar essas informações na hora que eu estiver revisando, porque já é um tipo de revisão mesmo, você fazer isso já te ajuda a processar melhor a informação. Vou tentar condensar ao máximo isso aqui, talvez dividir em mais flashcards para não ficar tanta informação no cartão só, e se eu conseguir fazer um esqueminha visual, desenhar isso aqui, fazer um esquema daquele estilo que eu mostrei das artérias, para ficar mais fácil de eu lembrar isso aqui. Isso aqui é um tipo de cartão que eu fiz bastante e recomendo que vocês façam. É um cartão exclusivamente para lembrar de um epônimo, né? A nómina anatômica, por exemplo, desse ligamento é ligamento interfoveolar. É assim que você vai achar no Atlas, por exemplo. Só que na clínica, né, na cirurgia, quando você já estiver formado como médico, o nome mais comum de ser usado são os epônimos. Inclusive, meus professores citam muito epônimo, isso é bem legal porque ajuda bastante. E esse aqui é um dos epônimos usados para o ligamento interfoveolar. Então eu fazia muito isso quando eu tinha epônimo, eu só colocava assim, o que é o ligamento ou o epônimo, e aí eu tinha que lembrar qual é o nome real, né, o nome anatômico desse ligamento, para depois, na hora que eu ouvir ele, eu saber qual que é, qual ligamento, qual estrutura que a pessoa está se referindo. Aqui está mais um exemplo de esquema que eu fiz. Então vocês podem ver que eu fiz muito esquema. Isso aqui ajudou demais na hora de estudar, gente. Eu recomendo demais que vocês façam isso aqui, porque é uma das principais formas de você lembrar das estruturas anatômicas, de como elas se relacionam, porque é muito conteúdo. Se você não tiver uma forma de esquematizar isso na sua cabeça, e o ideal é que você faça do jeito que você entenda. Então não é copiar o que outra pessoa fez ou copiar o que eu fiz, é fazer do jeito que você entenda, do jeito que você compreende aquela matéria.
Provavelmente eu vou ter que embaçar essa imagem. Eu não sei se o YouTube permite imagem de cadáver, então as imagens que forem de cadáver eu vou embaçar na edição, mas eu já mencionei isso em outro vídeo. Eu tirava as fotos no laboratório e fazia os flashcards ou no próprio laboratório ou em casa. Geralmente eu fazia em casa porque era mais rápido de fazer, mas se eu tivesse com o tempo muito corrido, eu fazia no próprio laboratório mesmo. A imagem aqui tem um alfinetinho que o professor deixava alfinetado e já colocava a resposta. E geralmente eles cobravam só o que eles alfinetavam. Então isso aqui era muito bom para a prova prática, porque se eu revisasse todas as imagens era muito difícil de eu não saber, né, pelo menos possíveis nomes que iam cair na prova. Se você tem esse estilo de prova, se você tem esse estilo de aula, né, que já deixam as estruturas alfinetadas, vale muito a pena você fazer isso aqui. Aí como vocês podem ver aqui, a resposta eu colocava com o número mesmo, e está alfinetado ali em cima, qual que era a estrutura que estava sendo marcada. Uma observação também, provavelmente o que vai acontecer com as imagens. Algumas imagens são repetidas, né, de ângulos diferentes, e às vezes com o tempo que você vai revisando, você vê que determinada imagem não está sendo mais necessária por ser repetida. Então eu também acabo apagando essas imagens na hora que eu estou revisando mesmo. Como eu falei, eu sempre vou diminuindo o número de cartões para aumentar a qualidade dos cartões e não a quantidade. É sempre melhor ter menos cartão para revisar do que ter mais cartão para revisar, se esses cartões em menor número conseguirem atender a demanda de conteúdo que você tem. Então é sempre bom ter isso em mente, né? Menos é sempre mais, né? Nesse caso.
Bom, acabamos aqui, né? Demorou menos do que eu esperava. Como vocês puderam ver, eu vi o período inteiro de cartões em 50 minutos. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou revisar esses cartões, é lógico, mas antes de revisar, eu vou dar uma pesquisada inicial nesses tópicos aqui que eu fui anotando durante a minha revisão ali dos cartões. Agora eu vou focar em fazer menos cartões, né? Deixar um mínimo de cartões que eu conseguir para eu conseguir revisar eles mais fácil e ficar só com o conteúdo mais importante da matéria de anatomia 2, para não ficar com coisa acumulada e eu conseguir revisar mesmo durante o meu período, né? O meu terceiro período, para eu conseguir dar a monitoria bem tranquilo, com o conteúdo na memória, né? E não ter que estudar logo antes de dar a monitoria. E para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que eu faço um cartão de uma imagem do Atlas, né? Que eu falei para vocês que eu uso o Paint para fazer. Eu vou vir aqui, por exemplo, em uma parte de parede torácica que eu não vi. Eu venho aqui em copiar, na verdade eu tenho que abrir ela, né? Abrir imagem uma nova guia. Aí eu vou vir aqui, copiar a imagem, vou colar ela direto no Paint. Aí, como eu falei, eu salvo essa imagem e colo ela na resposta, e aí eu pego a borrachinha e apago o texto que eu não quero ver. Eu uso a minha mesa digitalizadora, né, mas isso aqui você consegue fazer com o mouse facilmente. E aí é legal, porque rapidinho você consegue apagar várias estruturas, né? É bem mais rápido, por exemplo, do que você tentar fazer pelo Image Occlusion, né? Que você tem que fazer um quadradinho para cada nome. Eu achei que assim é bem mais fácil de fazer. Você consegue inclusive aumentar a borracha. Se você vier aqui em tamanho, ela aumenta. E aí você consegue apagar as estruturas mais rápido. Você pode ou salvar a imagem, igual eu salvei aqui, e arrastar ela lá para o Anki, vai vir certinho. Ou, se você preferir, e eu acho que é bem mais rápido, você pode dar Ctrl A, que vai selecionar a imagem inteira aqui do Paint, depois que você tiver editado ou antes, e aí você dá Ctrl C, clica aqui no campo, Ctrl V, aí ele já copia a imagem certinha. Aí no caso aqui você tem que mudar, né? Ao invés de colocar no Close, você coloca no Basic, eu esqueci de mudar, porque senão essa parte aqui vai ficar mostrando, aí você deixa no Basic mesmo, que é mais fácil. E aqui você coloca o corresposta e aqui você coloca o cartão apagado. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Se você não deixou ainda, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou elogio, deixe nos comentários que eu sempre leio todos os comentários e respondo todo mundo. Se você não assistiu os meus outros vídeos de sessão de estudos, eu vou deixar eles passando aqui e vou deixar os vídeos do Anki aqui em que eu explico como que eu faço todos esses flashcards e qual a minha metodologia de estudo por trás disso que eu mostrei para vocês. E também vou deixar 2 vídeos de recomendação baseados nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar.